Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês amanheceram hoje? Estão animados para mais uma aula de português? Então vamos lá. Hoje nós vamos explorar o gênero textual notícia. O gênero textual notícia, então, ele não é literário, ele é do ramo jornalístico, ok? O gênero notícia, ele tem como característica, primeiro que ele é um texto curto, não é um texto grande, tá? É um texto curto. Ele usa linguagem simples, todo mundo tem que entender, e bem objetivo, tá? Uma notícia, ela trata de um fato, né, ou de um tema real, e ele é vinculado, esse tipo de texto, ele é vinculado nos meios de comunicação que a gente conhece, por exemplo, jornal, televisão, revistas, rádio, internet, blog e outras coisas, né, e outros meios de comunicação. Geralmente a notícia trata de um fato que ocorreu recentemente. A notícia não vai ser sobre um fato de muito tempo atrás. Aí ninguém vai se lembrar dela, né? Notícia é aquilo que aconteceu ontem, né? Que aconteceu hoje de manhã, que aconteceu na noite, né? Na noite aí, na noite anterior, né? Qual é a estrutura de um texto de notícia? Aí nós vamos ver que a notícia ela tem um título, às vezes aparece o subtítulo, mas não é sempre. E o texto propriamente, como eu disse, o texto da notícia é um texto curto, então não vai ter muita coisa. Mas, no corpo do texto, o primeiro parágrafo a gente vai chamar de line. Então, ele dá uma visão completa do texto. Vai dizer, por exemplo, o que aconteceu, quem que estava envolvido, quando que ocorreu aquele episódio, onde, de que maneira e ainda por quê, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos usar uma aula do RCO, do sétimo ano, né, que é a nossa turma, e eu trouxe o texto que eu vou ler para vocês, vocês vão poder acompanhar, impresso, já está aí na carteira de vocês, é esse papel que está aí. No final da aula, a gente vai trabalhar com o light da notícia. A gente vai ver se ficou claro. Se no light, foi respondida as perguntas do que, quem, quando, onde, como e por quê. Ok? Então eu vou passar os slides para vocês e vou dividir a minha tela. Muito bem, aqui está os slides da nossa aula, então para que vocês possam acompanhar bem. Então nós estamos usando a aula do RCO, né? E nós temos dois objetivos para a aula de hoje, que é compreender o assunto e reconhecer o sentido de uma determinada palavra. Então, hoje, além da gente ler o texto da notícia, nós ainda vamos ver o sentido de uma palavra, certo? Avançando. Observe esse slide. Então, nós temos aqui um título, multitarefa, e nós temos quatro, vamos chamar de charges, né? Porque eles não é uma historinha em quadrinhos, são quadrinhos independentes. No primeiro, nós temos aqui uma senhora, dá a impressão que ela é dona de casa e ela está cuidando do bebê, atendendo o telefone, passando roupa, né? No segundo quadrinho aqui, nós temos um homem, provavelmente ele trabalha no escritório, porque ele está aqui cheio de braços e cheio de papéis e gráficos e telefone. No terceiro, nós temos uma recepcionista, né? Porque ela está aqui, ó, sentada a uma mesa, está cheio de atendendo o telefone, ao laptop e pegando um arquivo. E aqui nós temos um aluno do sétimo ano, não, brincadeira. Aqui nós temos um adolescente, né? Que ele também está jogando videogame, ele está vendo o telefone, ele está tentando estudar, está com o livro na mão. Tá. Explique agora. De acordo com o que nós observamos, o que que a expressão multitarefa significa? Quando eu olho aqui, multitarefa significa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Segundo esses desenhos, está correto? Segundo os desenhos, está correto. Vamos ver se é isso mesmo. Então, qual é a definição para multitarefa? Multitarefa é uma expressão utilizada para
se referir a uma capacidade que possui o sistema operacional de computador de executar mais de um programa simultaneamente. Entretanto, outras áreas se apropriaram desta palavra para se referir a pessoas que executam diferentes tarefas simultaneamente. Ó, duas informações importantes aqui. Então, a princípio, multitarefa, ela tem referência a computador. Então, o computador faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas, de uns tempos para cá, as pessoas se apropriaram desse conceito e a gente diz que uma pessoa que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela é multitarefa. Ok? Até aqui, pergunta? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos ler um texto, vamos fazer uma leitura de um texto, de uma notícia. Então, nós temos aqui o título e o texto. O título é Neurocientista francês desmonta o mito do multitarefa e explica mecanismos cerebrais da atenção. Então, vamos lá. Desconfie daquele amigo que jura ser capaz de conversar com alguém ao mesmo tempo que não desgruda do celular. Ele certamente não está prestando atenção no que você está falando. Defende o Jean-Philippe Lachaud. Autor de diversos livros sobre o tema e pesquisador do Laboratório de Pesquisa Cognitiva do INSERM, Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, em Lyon, né? Lyon é uma cidade na França, tá, pessoal? O Jean-Philippe explica que não podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será mesmo? O que vocês acham? Então, vamos lá. Continuando a leitura. Em tempos de internet e novas tecnologias, os estímulos que perturbam a nossa atenção e a nossa capacidade de concentrar são múltiplos. Isso porque, contrariamente ao que muitos acreditam, é impossível para o cérebro realizar duas tarefas intelectuais de uma vez. Há duas maneiras de ser multitarefa. A primeira é executar duas ações simultaneamente, sendo que uma delas deve ser automática. Dirigir ouvindo rádio, por exemplo, ou andar de bicicleta e cantar. Agora, fazer duas coisas ao mesmo tempo que precisam de atenção, como verificar os seus e-mails durante uma reunião, exige que você alterne rapidamente o seu foco, ouvir o que a pessoa está dizendo e discretamente verificar as suas mensagens ao mesmo tempo, explica o Jean-Philippe, neurocientista francês. Para realizar várias tarefas de forma simultânea que exigem atenção e concentração, o cérebro deveria ser capaz de utilizar a mesma rede neural nas ações, o que é fisiologicamente impossível. Esse é o caso da atividade gerenciada pelo córtex pré-frontal com a compreensão de um texto, com a compreensão de um texto. O resultado pode ser observado em diversas situações da vida cotidiana. Então, quando nós estamos concentrados em algo, por exemplo, e somos interrompidos com uma pergunta, a única maneira é parar o que estamos fazendo e recomeçar tudo em seguida, ou dar uma resposta monossilábica, automática, né? A automação, que engloba ações que podem ser realizadas sem reflexão, mobiliza um grupo de neurônio, diferente dos que são solicitados pela atenção. Muito bem. Até aqui, o que que a gente leu nessa notícia? A gente leu que, de acordo com o cientista, o senhor Jean-Philippe, não é possível o nosso cérebro fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou numa reunião e alguém está dando uma palestra, e se eu quero olhar as minhas mensagens no WhatsApp, significa que o meu cérebro vai desligar um pouquinho daquela reunião, certo? E que multitarefa só é possível fazer, de acordo com o cientista, quando duas ações, uma ela é automática. Pelo menos eu estou andando de bicicleta, que é automático, e aí eu começo a cantar uma música, né? Aí eu estou sendo multitarefa, mas do contrário não é possível. Perguntas, pessoal? Não? Então vamos, no próximo slide, a gente vai ver a estrutura do gênero notícia. Então, o gênero notícia, como eu falei no início da aula, ela tem um título e depois o light, né? Então, o título, neurocientista desmonta o mito da multitarefa e explica mecanismos cerebrais da atenção. E depois nós temos o light, né? Light é
o primeiro parágrafo, onde responde aquelas perguntas, né? O que, quem, quando e qual. Ok? Para quem ainda está um pouquinho em dúvida sobre o gênero textual notícia, do que trata, como é que se organiza no papel, fiquem tranquilos que nós faremos mais uma aula, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é a gente apresentar o gênero textual notícia, fazer a leitura, mostrar a estrutura dela, que é o título, né? O subtítulo quando aparece e o slide, tá? E daí, na próxima aula, a gente faz, vocês farão a leitura, em voz alta, deste mesmo texto, e nós vamos fazer uma atividade escrita, tá? A atividade escrita vai ser essa aqui, ó. Então, na atividade escrita, nós responderemos, de acordo com o texto que a gente leu, quem que estava envolvido na notícia, o que, né, propriamente dito sobre o que se tratar, quando, onde, como e por quê. Ok? Mas isso aqui vai ficar para a próxima aula. Do que a gente estava vendo do título, né? Neurocientista francês desmonta o mito da multitarefa e explica mecanismos cerebrais da atenção. E depois o LIDE. O LIDE é onde tudo fica esclarecido. Ok, pessoal? Até aqui dúvida? Não? Muito bem. Então, eu parei de compartilhar e a gente encerra a nossa aula por aqui hoje. Retomamos na próxima aula com a nossa atividade escrita. Ok? Tchau para vocês. Fiquem com Deus.